Nesse vídeo eu vou continuar o assunto de filtros digitais, abordando o projeto de um filtro de segunda ordem. Em vídeos anteriores eu apresentei uma técnica de projeto de um filtro passa-baixas de primeira ordem, partindo do projeto analógico de um filtro RC e realizando a conversão para o domínio digital, discreto, e a implementação em um microcontrolador. Apresentei também um exemplo de utilização desse filtro para remover o ruído de um sensor de temperatura analógico do tipo TMP36, utilizado em um microcontrolador. Ampliando esse assunto, agora eu vou mostrar a mesma técnica aplicada de forma mais genérica para filtros de ordem superior a 1. Considerando o exemplo clássico da função de transferência de um filtro passa-baixas de segunda ordem. O roteiro do projeto é basicamente o mesmo para o filtro de primeira ordem. Primeiro, nós realizamos o projeto da função de transferência, nesse caso aqui ajustando os parâmetros de acordo com a resposta desejada para o filtro. Depois é realizada a conversão dessa função de transferência para espaço de estados, depois a discretização da mesma, e por último, essa função de transferência discreta pode ser implementada em um microcontrolador através da linguagem C, o que não vai ser mostrado nesse vídeo. A função de transferência clássica de segunda ordem é mostrada aqui. Ela possui basicamente dois parâmetros que são passíveis de ajuste, que é a frequência natural da função, que é ômega-n, e o coeficiente de amortecimento, que aqui é representado por zeta. A saída dessa função é representada por y, enquanto a entrada, o sinal de entrada é o sinal U de S. Aqui eu utilizo a denominação S porque estamos no domínio da frequência, ou seja, é uma equação no domínio Laplace. O coeficiente de amortecimento dessa função ele dita a resposta, o comportamento dinâmico dessa função quando a entrada dela sofre uma perturbação. Por exemplo, aqui nesta figura é mostrada a resposta para um degrau unitário, ou seja, um step de valor 1 na entrada da função de transferência, com uma frequência natural de 10 radianos por segundo. Se este coeficiente de amortecimento tem valor superior a 1, como por exemplo aqui 1.4, a resposta da função vai ser amortecida, ou seja, ela vai convergir para o valor do degrau mais lentamente, sem sobreelevação. No caso do coeficiente de amortecimento ser unitário, ele tem esse comportamento sem sobreelevação e com uma convergência mais rápida. Agora, se o coeficiente de amortecimento for menor do que 1, a função de transferência vai ter uma resposta subamortecida, ou seja, eu tenho uma sobreelevação em relação ao valor da entrada e depois ela vai se acomodando de acordo com o valor ajustado na entrada, como mostrado aqui nesta linha azul. Outro parâmetro importante, ou uma forma mais didática de se analisar o comportamento dessa função, é através da resposta na frequência, que é o diagrama de Bode, que é aqui mostrado. Para esse caso que eu mostrei anteriormente, com frequência de 10 radianos por segundo, o que nós temos no diagrama de Bode? A frequência de corte desse filtro ela vai ser ditada por esse ponto em torno de menos 3 dB, onde se tem a fase com um atraso de menos 90, ou seja, uma fase de 90 graus negativos, corresponde a um ganho de menos 3 dB, que é o ponto da frequência de corte no caso de 10 radianos por segundo. Outro dado importante, o ganho do filtro, como é unitário, na frequência zero ele tem ganho de 0 dB.
E a partir da frequência de corte, ele começa a ter a inclinação de ganho, ou seja, a resposta dele, à medida que a frequência aumenta, aqui no eixo X tem frequência, a resposta dele vai caindo numa taxa de menos 40 dB a cada década, ou seja, a cada vez que a frequência é multiplicada por 10, o ganho do filtro decrementa de 40 decibéis. Por exemplo, aqui, na frequência natural dele, que é 10 radianos por segundo, o ganho é menos 3. Aqui em 100 Hz, que é a próxima década, eu vou ter um ganho de menos 40 dB. Agora, para realizar a conversão desse filtro para espaço de estados, onde eu tenho a representação mostrada aqui à direita, x ponto igual a x mais bu, y igual a cx, eu preciso encontrar os valores da matriz A, B e C. O que eu faço primeiramente é rearranjar essa representação matemática no formato mostrado aqui embaixo, onde eu tenho os valores relativos aos estados, que são atrelados à variável de saída y, à esquerda, e relacionados à variável de entrada u, aqui à direita. A partir dessa equação, eu faço a estrutura de espaço de estados. Por se tratar de um sistema de segunda ordem, eu vou ter uma matriz com dimensão 2, no caso a matriz A é quadrada, e os vetores, o vetor B, ele vai ter duas linhas e uma coluna, e o vetor C vai ter uma linha e duas colunas. Então eu tenho x1 ponto igual a x2 ponto é o valor que eu isolo desta equação, passando todos esses valores para o lado direito, deixando apenas o s ao quadrado desse lado, que vem a ser o x2 ponto. E dessa manipulação matemática me resulta em menos 2 eta ômega n, menos ômega n ao quadrado, mais ômega n ao quadrado u, que são esses valores mostrados aqui, apenas rearranjando matematicamente. Colocando eles nas matrizes, eu tenho os valores dos estados, que são o ômega n ao quadrado negativo, que é esse valor aqui. Depois eu tenho menos 2 eta ômega n, que é este valor aqui. E a parte relativa à entrada, que é a parte forçante da equação diferencial, vai para o vetor B. No caso, na segunda linha, que é este ômega n ao quadrado, que é a variável que está junto com o U. Se esse filtro não ter valor ganho unitário na frequência de 0 dB, vai aparecer algum valor aqui junto com esse ômega n ao quadrado da variável U, que ele aparece aqui também na entrada. Assim, a representação em espaço de estados, x ponto igual a x mais bu, y igual a cx é mostrada aqui, sendo x1 e x2 ponto os estados, ou a variação, porque são as derivadas, igual a matriz A multiplicando os estados atuais, mais o vetor B multiplicando a entrada U, e a saída é dada pela matriz C multiplicando os estados x1 e x2. Esse vetor aqui, que também pode ser matriz, dependendo da equação, C, na verdade ele seleciona qual estado que é a saída, que no meu caso é o x1. Agora a parte de discretização, que é converter essa representação em espaço de estados do contínuo para o discreto. A matriz A pode ser discretizada pela soma com a matriz identidade, multiplicando a matriz A por TS, que é o meu sample time, ou o meu espaçamento de amostragem. Logo, a matriz A vai ser aproximadamente I mais ATS, sendo que aproximadamente porque isso aqui é uma série. Então, na verdade, eu teria vários outros elementos somados aqui, porém eu posso aproximar por essa equação que já tem uma representatividade muito boa. E o vetor B é apenas a multiplicação do vetor B do contínuo pelo valor do TS, que vai resultar no B discreto. Logo,
Esse procedimento matemático é mostrado aqui com mais detalhes. O AD é igual a uma matriz identidade de ordem igual à ordem da matriz que eu quero discretizar, ou seja, 2 aqui, mais a matriz A multiplicada por TS. E aqui é o resultado dessa conta. Então fica 1 TS menos ômega n ao quadrado TS, 1 menos 2π ômega n TS. A matriz B discreta, como mostrado anteriormente, é a matriz B contínuo, o vetor B contínuo multiplicando TS, que está mostrado aqui, que resulta nesse vetor. E o C discreto é o mesmo vetor C contínuo 1, 0. Logo, o resultado que eu tenho da discretização desse sistema, ele vai ficar com os estados no domínio discreto, que aqui são representados por xd, para diferenciar do x contínuo, de k mais 1, igual a matriz A discreta multiplicando os estados no instante k, mais o vetor B discreto multiplicando a entrada U de k, e o y discreto de saída é igual ao vetor C multiplicando o vetor de estados no instante k. Percebe-se que aqui eu tenho as variáveis dos estados nos instantes de amostragem, que são representados pela letra K. E eu tenho meu TS, que é o intervalo de amostragem, que é muito importante na hora de implementar essa equação, se ater para um TS bem contínuo e sem variações, ou seja, normalmente se utiliza uma interrupção do microcontrolador para essa tarefa e evitar erros. No próximo vídeo, eu vou mostrar a implementação deste filtro em um microcontrolador. Dúvidas, sugestões? Deixe nos comentários. Até mais!